O Núcleo Interdisciplinar de Dinâmica dos Fluidos da UFRJ, em parceria com o Museu Nacional, está realizando uma pesquisa sobre o funcionamento mecânico de pterossauros. Estudantes da graduação e professores da universidade buscam compreender melhor as dinâmicas de locomoção e alimentação desses animais, que não são dinossauros. Eles não são dinossauros, eles são como se fossem irmãos dos dinossauros, tiveram um ancestral recente comum, só que depois cada um desenvolveu a sua linha evolutiva de forma independente. Enquanto que os dinossauros ficaram em terra firme, excetuando-se as aves, que são um grupo particular de dinossauros, os pterossauros foram os primeiros vertebrados a alçarem os céus. Conversamos também com Felipe Reis, aluno da graduação de Engenharia Mecânica que está escrevendo seu trabalho de conclusão de curso a respeito do projeto, e também com Rodrigo Pegas, aluno de Biologia da UERJ orientado por Kellner. Como é que começou isso tudo, né? A minha orientadora, a professora Juliana, ela é membro da Academia Brasileira de Ciências, e lá ela encontrou o paleontólogo Alexander Kellner. O Kellner é um paleontólogo super renomado mundialmente, ele é considerado meio que o pai dos pterossauros. E ele teve a ideia de fazer um projeto em conjunto com nós da engenharia para tentar desvendar esses mistérios que cercam esses seres. Então, nós utilizaríamos nossas técnicas, nossas metodologias para tentar responder questões relacionadas à aerodinâmica de voo dessas criaturas, enquanto eles no museu tentariam entender o processo evolutivo que culminou nas características que eles possuem. O projeto chegou até mim pelo professor Alexander Kellner, do Museu Nacional. Ele nos trouxe uma pergunta bem direta: o pterossauro é capaz de voar rente à água e se alimentar dos peixes? Essa é uma pergunta que divide os paleontólogos. Parte acha que o pterossauro era capaz de se alimentar dessa forma e parte advoga o contrário. E aí nós vamos olhar esse problema do ponto de vista da mecânica dos fluidos e da aerodinâmica. Eu sou aluno de iniciação científica do professor Kellner e o nosso projeto de pesquisa envolve o Thalassodromeus, que é um pterossauro bastante particular, um pterossauro único, encontrado aqui no Brasil. E uma das suas principais características é uma crista gigantesca, que é a maior crista óssea conhecida para qualquer vertebrado. Ele tem quase 4,5 metros de envergadura, possui uma das maiores cristas ósseas já encontradas em todos os pterossauros do mundo, não tem dentes e o bico é super afiado. E, além disso, a crista também tem impressões de vasos sanguíneos, funcionando talvez como um mecanismo termorregulatório. I was told that there was this hole in the skull where presumably pressure differences can be measured between one side of the head and the other, and that may be very useful for the neurological system of the pterosaur to figure out how to control the head to go after food when it's skimming along the water surface or for flight control. Então, eu estou estudando a aerodinâmica dessa criatura, tentando entender como é que esse ser voava e também se ele era capaz de realizar o skimming ou não, ou seja, se ele era capaz de inserir a ponta da mandíbula na água para capturar pequenos peixes e crustáceos. Uma das abordagens foi a gente olhar para os pássaros, como os pássaros hoje fazem esse tipo de voo e se alimentam dos peixes. E a partir daí a gente achou um aspecto bastante interessante, que são as ranhuras longitudinais no bico do talhamar, que é hoje o passarinho que se alimenta dessa forma. E ranhuras longitudinais é um mecanismo clássico de redução de arrasto que a gente já realiza pesquisas no laboratório. Perguntamos aos entrevistados sobre as vantagens de um projeto interdisciplinar, sobre os resultados já obtidos e sobre a aplicação prática deles no futuro. Eu acho que o legal dessa pesquisa é que, ao contrário de muitas outras, ela é multidisciplinar. Então, você sai totalmente da sua zona de conforto para buscar conhecimento em uma outra área pouco desconhecida para a engenharia, que é a biologia. Então, eu estou aprendendo bastante sobre aerodinâmica, biomecânica, modos de vida desses animais, que eu não aprenderia nem na sala de aula e nem no estágio convencional. Então, o objetivo do projeto de criar uma parceria entre a área da biologia com a área da engenharia é procurar uma compreensão completa do funcionamento do animal, no caso os pterossauros. Os pterossauros foram os primeiros vertebrados a dominar a capacidade de voo ativo. E quando um animal voa, ele está se deslocando dentro do ar, ele está interagindo com o fluido que é o ar.
E esse pterossauro em questão possui diversos mecanismos que auxiliam no seu voo, que auxiliam na sua aerodinâmica, desde a asa no formato em flecha, até um ângulo de diedro positivo para ajudar na sustentação e na estabilidade lateral. A primeira parte do estudo compreendia entender como esse animal voava. O que foi feito, basicamente, foi calcular a potência de voo necessária para manter o animal voando e a sustentação das asas também necessárias para manter o animal no ar. Isso foi equacionado e, a partir daí, nós pudemos obter dois grandes parâmetros importantes: a massa dele e a velocidade de voo. Os cálculos demonstram que o animal em questão tinha algo em torno de 15 quilos e voava mais ou menos 15 metros por segundo. Esses valores são perfeitamente condizentes e o que se espera da realidade. Usando essa mesma metodologia, os maiores pterossauros, aliás, usando a nossa metodologia, os maiores pterossauros pesavam em torno de 150 quilos, o que é perfeitamente plausível se você considerar que o animal tinha algo em torno de 4 metros de altura e 15 metros de envergadura, ou seja, era um pequeno planador. Pelas nossas contas de potência de voo e estimativas de massa, a gente acredita sim que esses pterossauros eram capazes de voar, e não só isso, que esse pterossauro em questão conseguia sim realizar o skimming. A gente espera que esse projeto no futuro seja um pontapé para outros projetos que visam reduzir o consumo de aeronaves e embarcações, que façam com que o casco seja mais eficiente, que haja uma redução de combustível e uma diminuição de poluentes. One of the things I hope is that we never run out of mysteries for younger generations, because the pleasure you get from, first of all, coming across the puzzle and the challenge of trying to figure it out. I hope we never run out of mysteries.